Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo, nós somos a sua noiva, Jesus. Sim, Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é o cabeça da tua igreja. Nós somos o seu corpo, Jesus. E na tua palavra diz que assim como nós nos alimentamos e nos vestimos e cuidamos do nosso corpo, assim, Jesus, você cuida do seu corpo. Nós temos sido cuidados por você, Jesus. O Senhor não tem nos deixado faltar nada, Jesus. Nada, em nada o Senhor está em falta, Jesus Cristo. Nós amamos o seu cuidado, Jesus. Nós amamos o seu cuidado, Jesus. Vem e governe sobre nós, Jesus. Dê voz de comando ao seu corpo nessa noite, Jesus. Jesus, nós profetizamos sobre a cidade de Passo Fundo a revelação do seu amor. Nós oramos para que o seu amor seja revelado nessa cidade, que a sua igreja se desponte e ilumine cada cidade, cada beco, cada avenida dessa cidade, que o seu amor revelado venha trazer salvação, Jesus. Jesus, só a partir do seu amor nós conseguimos fluir, nós conseguimos entender, nós conseguimos servir, Senhor. Nós não somos massa de manobra, nós não somos robôs. O Senhor nos fez como indivíduo, Pai. O Senhor nos trata como um indivíduo, Senhor. Apesar de sermos um, o Senhor comunica de forma individual com cada um de nós aqui, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que cada um de nós nessa noite saiamos com uma porção da tua palavra daqui, Senhor. Não só como ouvintes, mas como praticantes, Senhor. Que a prática da palavra liberada nessa casa, Senhor, alcance, testemunhe que nós somos teus filhos, Senhor. Pai, que a tua palavra revelada nessa casa, que o rema que tem sido liberado nesse lugar, continue sendo proteção para nós. A palavra tem nos protegido nesses dias. Eu louvo a Deus, Senhor, porque cada um que sobe aqui para ministrar a tua palavra tem compromisso com ela e não adultera. A palavra é liberada de forma íntegra nesse lugar e por isso nós estamos guardados, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que se levante nesses dias uma igreja zelosa, que nós tenhamos zelo com o sagrado, uma igreja, Senhor, devota a Ti, uma igreja que tem uma vida, Senhor, de devoção a Ti, Senhor, uma igreja comprometida com o Senhor, um povo, Senhor, que ama, um povo, Senhor, que tem buscado, Senhor, entender o que é viver unidade, Deus. Nós não sabemos o que é viver em unidade, mas o Senhor sabe, Jesus. Em João 17, o Senhor diz que Tu és um com Deus. Nos ajude a ser um com os nossos irmãos. Nós queremos ser um com os nossos irmãos, para que Passo Fundo creia que o Senhor foi enviado por Deus. Nos ajuda, sinceramente, Senhor, eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Que as diferenças que existem entre nós não sejam motivo de separação, mas seja motivo de completude. Que o que o meu irmão tem, que eu não tenho, me completa. O que eu tenho, que a minha irmã não tem, a completa. E essas diferenças, Senhor, seja para nos unir, não para nos separar, Senhor. Muito obrigada pela sua fidelidade, Deus. Muito obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Muito obrigada por não desistir de nós, Senhor. Muito obrigado por ter provido nos nossos celeiros, por ter provido nas contas bancárias. Obrigada por cada um que trouxe seu dízimo, a sua oferta. Continue, Senhor, derramando sobre nós.
Que nós possamos ser, Senhor, verdadeiramente celeiro de provisão para o outro. Que as pessoas chegam até nós de mãos vazias, mas saem de mãos cheias, Deus. Profetizo abundância sobre essa casa. Que nós sejamos abundantes por causa da fidelidade aos princípios do Senhor. Que nós sejamos aqueles que vão compartilhar, que vão dividir, que vai matar a sede do sedento, a fome do faminto, Senhor. Que o Senhor possa contar com aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado nesses dias, Deus. Profetizo sobre nós um povo deliberado. Que a avareza não encontre lugar no nosso coração. Que a mesquinhez não encontre lugar no nosso coração. Que a miséria passa longe de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Aisli do Marliton. O Marliton é o que abriu o culto. Mãe do João, do Petro e do Benjamin. Sogra da Renata, que estava dançando aqui. Eu estou falando isso porque tem umas carinhas que eu não conheço, igual dessa família aqui. Sejam muito bem-vindos. Do irmão lá atrás, do outro irmão ali. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Jeremias 18. Jeremias 18. Aleluia. 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 Nessa noite o Senhor nos fala: desce. Desce. E ouça o que eu vou comunicar. Desce e ouça. Jeremias 18, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Eu vou substituir a palavra Israel por igreja. Quem aqui é a igreja do Senhor? Amém. Ó igreja, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Repete comigo: eu estou nas mãos de Deus. Então eu estou nas mãos certas. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado e derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Vamos por enquanto até aqui. Todas as vezes que eu ouvi ministração sobre o oleiro e o vaso, todas as vezes que eu ouvi, tá? O foco sempre foi no vaso quebrado, amassado, né? Aquele vaso que a gente, na minha cabeça, estava todo despedaçado mesmo. E com uma ênfase assim de muita dor, né, por causa do processo. Só que nessa noite eu não quero que vocês coloquem os olhos nos cacos. Eu quero que vocês coloquem os olhos no oleiro. Assim como o vaso, depois de pronto, o oleiro olhou e falou: não está como eu desejava. E ele fala: por isso ele amassou o barro
e começou novamente. Esse sou eu e é você. O Senhor olha para nós nessa noite e fala: ele e ela ainda não está como eu desejo, mas eu vou começar tudo de novo. O Senhor, ele é um Deus de processo. O Senhor, ele não desiste de nós. Muitas vezes nós abortamos Deus no processo. Porque ser amassado e começar de novo verdadeiramente dói. Nós estamos falando de reconstrução. Nós estamos falando de um Deus que olha para mim e fala: a Isli ainda não está como eu desejo. Eu vou amassar mais um pouco. Só que nós precisamos entender que essa mão de Deus que nos amassa e nos faz de novo, ela está cheia de amor e de misericórdia. Nós temos um Deus amoroso e misericordioso que está envolvido pessoalmente conosco no processo. Ele não olha para mim e para você e fala assim: não está como eu desejo, eu vou te descartar. Ele não faz isso, porque Ele é um bom Pai. O Senhor sabe de cada uma das nossas fraquezas. O Senhor sabe de cada uma das nossas debilidades. Ele sabe de todas as coisas que se passam no meu interior. Para Ele não é surpresa nada do que eu faço. Porém, no processo, quando Ele olha e fala: ainda não está como eu desejo, eu percebo que eu não estava do jeito que eu achava que estava. Que tinha coisa dentro de mim que ainda era diferente do propósito de Deus. Ele já sabia. E como que isso acontece? Normalmente é quando Ele coloca situações na nossa vida para que a gente reflita aquilo que Ele já está construindo dentro de nós. É a famosa prova de Tiago, né? Nós somos aprovados para sermos maduros. Nós somos aprovados a partir da perseverança na prova, nós vamos nos tornar retos e maduros. Esse é o propósito. Na prova, quando a gente reprova, normalmente a gente não imaginaria que ia reprovar, mas Ele já sabia. Então o Senhor coloca situações para que a gente passe, para que nós percebamos o que está errado. Ele já sabe. E às vezes a gente, na nossa vaidade, no nosso orgulho, né? No nosso juízo próprio, né, pastor Rogério? A gente acha que tá legal, já tá bom, né? Tô quase um corpo reluzente. E Ele olha e fala: você não sabe de nada, desce. Desce, porque eu vou te mostrar que você ainda não está como eu desejo. E eu meditando nessa palavra, o Senhor me levou lá no Éden. O Senhor me levou no plano original de Deus. Gênesis é o plano original de Deus. O princípio é o plano original de Deus. E no princípio, como que o Senhor fez o homem? Toda a criação Ele fez pela palavra. Mas o homem, o ser humano, Ele fez com o pó da terra. Ele teve que se envolver conosco. Ele teve que soprar a vida dele em nós. A formação do ser humano é diferente. Porque para Ele, nós somos o que tem de mais precioso. Ele fez a raça humana, a sua imagem e a sua semelhança. Por que Ele olha para nós e fala: vocês ainda não estão com o meu desejo? Porque o Senhor lá no princípio, Ele deu uma voz de comando. Multiplique-se e governe sobre todas as coisas. Vocês imaginam a terra, não vamos nem pôr mais crente, tanto de crente que já tem na terra, fluindo, vivendo no seu dia a dia, na sua vida ordinária, em casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, vivendo a imagem e a semelhança de Deus. A gente pensa que o mundo seria totalmente diferente, correto? E esse é o projeto inicial. Só que com o pecado,
houve a queda e nós nascemos no pecado. Mas Deus tinha um plano redentivo para nós, amém? E esse plano redentivo foi apresentar Jesus para nós. E a partir de agora, nós podemos ser aquilo que o Senhor nos gerou para ser. Em Jesus nós somos restaurados. Em Jesus nós temos a oportunidade de viver a identidade celestial correta. Só que muitas vezes, no processo, por ser um processo árduo, por ser um processo doloroso, a gente recua. Tem pessoas que saíram do processo e nunca mais conseguiram voltar. Eu oro para que voltem antes dele voltar. Muitas vezes a gente não está entendendo o processo e luta. Luta contra o diabo, luta contra o marido, luta contra o patrão, luta contra o pastor, luta contra o líder do convívio. Enquanto Deus está formando e aquilo está sendo incômodo para nós. Até a gente entender que não é culpa do outro, mas é Deus fazendo porque a culpa é minha, né? Pode ser que leve um tempo, pode ser que não. Então, o que eu quero ressaltar nessa noite é que o oleiro está comprometido com o processo muito mais do que nós. Ele está muito mais comprometido conosco do que nós com ele no processo. Só que o Senhor, ele é longânimo. O Senhor, ele é amoroso. O Senhor, ele é estrategista. Eu estava conversando com o Marliton hoje. Deus, ele é tão estrategista que ele nos faz. E lá em Eclesiastes fala que ele coloca a eternidade dentro de nós. Quem é eterno, gente? Deus. Deus é eterno. O amor é eterno. O Espírito Santo é eterno. O Cristo de Deus é eterno. Aí ele vai e coloca a eternidade dentro de nós. Até conhecer Jesus, a gente fica tentando preencher esse buraco com outras coisas, correto? Tem gente que vai para as drogas, tem gente que vai para qualquer outra coisa tentando preencher aquele anseio. A gente tem um anseio, né, de ser completo, um anseio de pertencimento, um anseio de ser amado. Estratégia de Deus. Porque aí quando a gente encontra a verdade, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, a gente se completa. Não tem nada, não tem ministério, não tem casamento, não tem filho, não tem trabalho, não tem faculdade, não tem dinheiro, não tem nada que preencha esse vazio. Só ele. Nós somos tão duros de coração que ele praticamente fez tudo. Na palavra do Senhor em Ezequiel, ele fala que ele troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, coloca o seu espírito dentro de nós para que nós venhamos obedecer os seus mandamentos. Está tudo pronto. No dia do julgamento, nós não teremos argumento. Para vir para Jesus, ele nos atrai com cordas de amor. Então, nem para vir para Jesus a gente vem porque quer. A gente vem porque ele atrai nós para ele. E eu escutei uma coisa a semana passada que é muito verdadeira. O deserto, que é um lugar que a gente não quer ir, porque a gente põe ênfase também só na parte ruim do deserto, que também faz parte do processo de forjar o vaso. No deserto é um lugar onde nos garante que ele está, porque ele nos atrai para o deserto, em Oséias diz, para falar ao nosso coração. Então, nós não vamos para o deserto sozinhos, né, bem? Quem aqui vai para o deserto sozinho, gente? Não vamos. O único que foi para o deserto sozinho porque ele quis foi Jesus. Nós não vamos. Então, o que o Senhor faz? Ele gera situações que nos levam para o deserto. Deserto normalmente é solitário, né, gente? Deserto não tem muita movimentação. O deserto natural, ele é árido, ele é quente, ele não é muito agradável.
Mas o Senhor fala que ali naquele lugar, o objetivo dele é falar o nosso coração. Eu, tá? A Sli. A maioria, digo 90%, 95%, das grandes lições que eu aprendi na minha vida foi em tempo de deserto. Foi na noite escura da alma, foi em tempo de solitude. Foi o Senhor me tirando do meio da movimentação para falar ao meu coração. Às vezes nós estamos tão cheios de afazeres, nós estamos tão envolvidos com a causa dele mesmo, que às vezes a gente substitui Jesus pela causa. Às vezes nós substituímos Jesus pela missão que ele nos deu. O Senhor, ele tem uma missão: reconciliar a humanidade com o Pai. Essa é a missão. Reconciliar a humanidade com o Pai. O nosso grito nesses dias tem que ser: o que é a parte que me toca nessa missão? Porque ele conta com os filhos dele, ele conta com o povo dele. Então eu não tenho que chegar diante de Deus e apresentar a minha missão para ele. Eu tenho que me apresentar para ele, falar para ele: me coloca na sua missão, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça nesses dias? Como que o Senhor quer que eu me movimente nesses dias? Aonde o Senhor quer que eu vou nesses dias? Hoje, particularmente, até que Deus deu uma voz de comando diferente, o nosso campo missionário é Passo Fundo. Acordamos, vamos fazer orações objetivas. Senhor, quem clamou por uma manifestação do Senhor na vida dessa pessoa, para ela acreditar que ela é importante para o Senhor, que eu cruze o caminho dessa pessoa, que nós sejamos flechas objetivas, que a gente pare de perder tempo. A gente perde muito tempo, a gente não ora para pedir uma direção de Deus, a gente sai parecendo um monte de pipa voada para lá e para cá. Nós precisamos ser objetivos, nós não podemos perder mais tempo. Sair com um propósito específico: Senhor, eu estou aqui, aonde o Senhor quiser me usar no dia de hoje, estou aqui. E o Senhor, aqui em Jeremias mesmo, volta comigo no capítulo 9. Às vezes nós concentramos muita energia, muita força, muita dedicação naquilo que é secundário. Às vezes nós colocamos tanta energia, nos envolvemos tanto em amar o próximo, sem conseguir amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos aprender a viver o primeiro mandamento primeiro, para que o segundo aconteça. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? No original, todas é todas mesmo. É acima dos meus sentimentos, é acima das minhas vontades, é acima das minhas afeições. É viver o Salmo 37. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que é se deleitar no Senhor? É o Senhor ser a sua fonte de prazer. É o Senhor ser a sua fonte de satisfação. Se Ele é a fonte de satisfação da minha vida, é claro que Ele vai realizar os desejos do meu coração, porque os desejos do meu coração estarão envolvidos com Ele. O que eu achei mais lindo no oleiro, que eu fui pesquisar sobre como que faz o processo do barro. Aqui ele chega e fala: olha o barro na roda, né? O vaso estava ali na roda. E o processo do oleiro, ele enfia a mão dentro do vaso. Ele começa a formar o vaso de dentro para fora. Quem aqui não está se sentindo rasgado por dentro? Eu tenho sentido um negócio esquisito dentro de mim. E eu sei que é o oleiro com a mão dentro, arrancando aquilo que está impedindo de ter o formato original. E o formato original é a semelhança dele. Que nós não fujamos da roda, não fuja da roda, não fuja da mão do oleiro. Ele está comprometido contigo, Ele está comprometido comigo.
Ele falou, ainda não está como eu desejo, mas Ele não desistiu de continuar nos formando. Que nós sejamos perseverantes na roda. Que nós sejamos homens e mulheres corajosos no processo. Gente, para fazer a joia, para ela chegar no formato final dela, vamos falar da prata. É tanto fogo, é tanta martelada. O processo é doloroso. Na palavra do Senhor fala acerca do fogo da purificação. O fogo da purificação tem 2 objetivos. Para o povo de Deus, é para purificar, para tirar as impurezas, as famosas fornalhas da aflição, né? A gente passa pelo fogo, a impureza vem, a gente se arrepende, porque Deus mostra a impureza para nós, aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? Senhor, me perdoa, eu me arrependo, a impureza sai, o Senhor dá um alíviozinho ali, né? Até a gente respirar um pouquinho e volta para o fogo de novo. Por quê? O Senhor não quer perder nenhum de nós. O Senhor quer que no final, o brilho daquela prata, o brilho daquele homem e daquela mulher que está no processo, reflita Ele. E como que Ele é? Manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Muitas vezes nós fugimos da fornalha e perdemos um monte de tempo, porque depois Ele faz a gente entrar nela de qualquer jeito, né? Então vamos para a fornalha mesmo, ela esquentou, a chapa esquentou, não sai dali correndo, permaneça no processo. Esse é o processo para o povo de Deus. Só que para o ímpio é juízo. O fogo é juízo para o ímpio e o fogo é purificação para o povo. A pergunta é, quem nós somos na fila do pão? Quem nós somos? Os justos ou os maus? Não tem outro tipo de gente. Ou ele é justo, ou ele é mau. Ou é povo de Deus, ou não é. O fogo vai vir para todo mundo, quer acredita ou não. Se acreditando ou não, Jesus vai voltar. Acreditando ou não, a fornalha vai vir. Acreditando ou não, o processo vai acontecer. Nós precisamos ter o nosso entendimento iluminado para parar de perder tempo, para parar de ser reprovado, para parar de as pessoas olharem para nós e imaginar um Deus que não é, porque eles olham para nós com a expectativa de ver a semelhança. Que nós nos sujeitemos a esse processo para nos tornar o vaso no formato que Deus quer. Amém? E em Jeremias 9, 23 diz assim: assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu superpoder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto. Olha o que ele manda ser o motivo do nosso orgulho. De me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Então tem algo muito sério aqui para ser motivo de orgulho para nós. De conhecer e entender que o Senhor é Senhor das nossas vidas. E Ele nos comprou com alto preço de sangue. Só que o mais lindo é quando Ele fala, né? Que eu, o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Esse é o nosso Deus. Ele nos ama de forma leal. Por mais que nós venhamos atrair a confiança de Deus, Ele continua nos amando com amor leal. É o que o Marliton abriu o culto. Nós precisamos, irmãos, de entender que nós, muitas vezes, nós pisamos na bola com Deus. Nós pecamos contra Deus, sim. Mas nós pecamos muito. Só que nós precisamos ter a consciência
iluminada de que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor e falar: eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinha, Deus. Por mais que eu estou entendendo que o Senhor me ame com amor leal, me ajuda na prática. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que tem como das traduções, dos significados do nome dele, que é ajudador. Ele é o nosso ajudador. A igreja precisa clamar pelo Espírito Santo. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo. Na verdade, não existe a igreja, nós somos a igreja, amém? Gente, quando alguém começar a falar para você da igreja, como se ela não fizesse parte, cuidado. Porque nós somos um só corpo. Nós somos uma igreja. Então, quando eu vou falar sobre a igreja, é de nós que eu estou falando. Nós pecamos, nós levamos glória para o Senhor, nós avançamos, nós estamos machucados, entende? O Pai é nosso, o pecado é nosso. Nesses dias eu tenho visto, mais do que nunca, uma igreja imatura. Gente imatura, não vou falar igreja. Gente imatura, gente que fala da igreja como se a igreja estivesse na segunda pessoa. Gente que reclama porque o meu pai espiritual não cuidou de mim. Só que muitas pessoas olham o pai espiritual só como aquele que provê e que cuida, mas essa pessoa não se submete como filho para ser disciplinado. Não se submete como filho para ser obedecido. Eu quero que o Tom seja o meu pai espiritual, porque ele abriu aqui tão legal, então acho que eu vou colar nele. Só que não deixa a pessoa tocar na intimidade, não deixa a pessoa dar um direcionamento, é insubordinada, é desobediente, e depois quando a corda estoura, mas o meu pai me abandonou. Mas nunca foi filho. Que nós sejamos filhos. Filho ouve, filho se submete, filho obedece. Vai ver o exemplo de Timóteo e Paulo. Relação de intimidade do discipulador com o discípulo. Nós precisamos entender também que nós precisamos um do outro. Sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Eu preciso de vocês. Nós somos um só corpo. Nós precisamos parar de dar passos largos e deixar parte do corpo para trás. Eu oro para que nesses dias o Senhor libere os dons espirituais nessa casa. Os dons redentivos, os dons do Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor alinhe essa casa com os dons de governo de Efésios 5. Que nós sejamos uma igreja que manifesta poder do Espírito Santo, poder para curar, dons de línguas, discernimento de espírito. Quando a pessoa vier conversar com a gente entender que está vendo com o espírito do capeta, e a gente está achando que a pessoa está no Espírito Santo. Nós precisamos ter discernimento nesses dias. Eu vou falar uma coisa para vocês: a igreja ela vai se levantar de forma gloriosa, amém? Vocês creem nisso, nesses dias? Super creio. Eu estou só por esse movimento. Só que, da mesma forma que nós vamos levantar em poder, unção e poder no Espírito Santo, o inferno todo vai estar de pé para nos barrar. Então, aonde que o diabo nos ataca? É onde a gente é mais forte? Não é. É nas nossas fraquezas. Na nossa vaidade, no nosso orgulho, sei lá que pecado que a gente cometia no passado, ele vai bater forte naquilo ali. Nas tentações que vêm do nosso coração, eu sou tentada em quê? É onde ele vai tentar nos derrubar. Então nós precisamos estar alerta nesses dias. Normalmente a gente faz roda, fica um de frente para o outro, correto? Nós devíamos andar como uma roda inversa. Cada um de costa para o outro, protegendo a costa um do outro e de frente para o que está para vir. Nós precisamos ser um povo maduro nesses dias. Por que a igreja não está fluindo em operações de dons, milagres e maravilhas ainda? Porque se um cair duro aqui e morrer, e a pastora Beth vir orar e a pessoa ressuscitar, nós vamos começar a idolatrar a pastora Beth. Poderosa demais, gente.
Olha só que mulher poderosa, ressuscitou o defunto. Por isso que Deus não faz ainda. Depois que o defunto levanta e vai embora, fica só a Beth. E nós queremos fazer dela um ídolo. Aí o que Deus está falando? Eu não posso fazer isso agora, porque se eu faço, vocês vão se perder com o que eu estou entregando. Nós precisamos ser uma igreja madura nesses dias. Nós precisamos ser uma igreja que vai acelerar o retorno de Jesus. A restauração de todas as coisas. Nós aprendemos no passado que tem gente que só se converte a Cristo se ele vê um milagre. Quantos na Bíblia Jesus passou, teve que fazer um milagre para eles acreditarem que Jesus era o Filho de Deus? Não mudou ainda. Então que nós possamos nos permitir que esse oleiro nos forje, de forma que nós vamos ser maduros para fluir no poder. Meu Deus do céu, se a gente tiver um pouquinho de vaidade, e Deus, vamos falar sério. Vocês nunca quiseram entender o que o outro está orando em línguas? Mas eu queria demais. Eu acho que a gente profetiza um monte em línguas e não sabe, né? Aí você fica... Alguém conhece alguém que traduz a língua? Vocês conhecem alguém que tem esse dom? E ele está, né? Na lista de dons. Você imagina se a gente for um pouquinho vaidoso e começar a interpretar o que o irmão está falando em língua, gente. A gente se perde. Nós precisamos entrar num lugar de humildade, de mansidão, assim como Jesus, porque tudo que ele fazia, ele entregava a glória para Deus. Tudo que ele fazia não tem nada a ver comigo, é com o meu Pai. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. E assim temos que ser nós. Eu só faço porque o Espírito de Cristo está dentro de mim. Porque se ele sai, é só trapo de imundícia, irmãos. Se o Espírito do Cristo sair de mim, não, pode largar de mão. Então nós precisamos ser uma igreja madura para esses dias. Nós precisamos ser uma igreja que vai ser como Esdras, na reconstrução, como um só homem. O que eu vier conversar com a Clarice, tirar uma dúvida com a Clarice, seria a mesma coisa que a pastora Beth falaria para mim, ou a Karina. Se eu fosse me orientar com o pastor Rogério, e depois com o pastor Célio, e depois com o Marliton, ia ser a mesma coisa. Uma igreja bíblica. Uma igreja que não vai falar o que o outro quer ouvir. Uma igreja que vai falar o que está escrito. O que liberta. Amém? Nós temos visto muitas coisas acontecerem na área do pecado. Porém, Mateus 18 nos ensina a confrontar o pecado. E eu, sinceramente, eu nunca vi. E eu acho que é muito difícil de viver, mas é o que Jesus fala. Se o Rogério está em pecado, o pastor Rogério está em pecado, eu vou lá e falo com ele. Só que aí ele não se arrepende, porque ele não reconhece que ele está em pecado. Aí eu falo, tá bom então, pastor Célio, pastora Beth, vamos ali comigo. Pastor Rogério, você está fazendo isso, irmão, a gente está vendo, a palavra está falando que é pecado. Não, continuo achando que eu estou certo, mas diante das escrituras está pecado. É pecado, Mateus 18 ou 17, eu acho que é 18 que ensina. O pastor não se arrependeu, ele continua em pecado. Aí o pastor da comunidade pega o pastor Rogério e vem aqui. Pastor Rogério, vem aqui. Irmãos, o nosso irmão aqui fez isso. Ele não reconhece que pecou contra Deus, que a palavra está falando. Então, esse irmão aqui, ele não serve de exemplo. É fácil, gente? Misericórdia. Só de falar já dá uns calafrios. Estou com calor, só de pensar. E não é nem de pensar de chamar o pastor Rogério, é pensar de eu ser essa pessoa aqui, por causa da dureza do meu coração, e não reconhecer que eu pequei. Aí vocês virarem e falar, a Aisli, ela não é modelo de cristã. Se a gente fizer isso uma vez, irmãos, eu acho que o pecado vai diminuir bastante no nosso meio. E por que Deus deixou isso escrito? Todas as vezes que a gente vai, eu fui sozinha, foi com 2 ou 3, a gente sempre vai com a intenção da reconciliação do pecador com o Criador. É sempre em amor, para que aquela pessoa não se perca, mas principalmente não influencie outros. Por que a Bíblia é tão radical? Porque ela sabe aonde o pecado nos leva.
nesses dias que o Senhor nos dê coragem para sermos bíblicos, irmãos. Mas precisa de muita coragem. A gente fala, é fácil falar, né? Mas fazer não é fácil. Mas se Deus deixou escrito, é o que Ele sabe que vai dar certo. É o que Ele sabe que funciona. Ele conhece a nossa natureza caída. Que nesses dias nós possamos confiar nesse amor leal do Senhor. Abre mais um comigo. Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41, 10 diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Vou ler de novo. Não tenha medo. Não precisam ter medo do processo, da fornalha, dos ensinamentos que às vezes a gente acha que é duro. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha mão vitoriosa. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. E no 13 ele diz: pois eu o seguro pela mão direita, eu, Senhor, seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, eu estou aqui para te ajudar. Nós não estamos sozinhos, Ele está envolvido conosco. Nós não estamos sozinhos, Ele está envolvido conosco. Você não está sozinho, não precisa ter medo. Ele fala, ele repete: não tenha medo, porque eu estou com você. E eu te seguro com a minha destra. Mão direita, mão forte, mão que nunca perdeu uma batalha, mão que vai lá dentro do vaso e arranca tudo que é aquilo que está impedido desse vaso tomar o formato real. É na mão do Senhor que nós estamos. Nós não estamos nas mãos de Satanás, nós estamos nas mãos de Deus. Se a gente cair na mão do diabo, ele vai nos matar. Só que o Senhor, Ele quer nos restaurar. É isso que Ele está fazendo conosco. Restauração. Não precisam abrir. Em Hebreus 4:15 diz assim: nosso sumo sacerdote, que é o Cristo enviado de Deus, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós. Fala comigo: as mesmas tentações que nós. Amém? Mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O nosso sumo sacerdote é Jesus. E quando Ele esteve na terra, as mesmas tentações que nós temos, Ele teve. A única diferença é que Ele não pecou. E às vezes a gente dá lado para a tentação e peca. Aí Ele fala: assim aproximem-se. É como se Ele nos chamasse nessa noite: igreja, se aproxime com confiança do trono da graça, onde vocês receberão misericórdia e encontrarão graça para ajudar quando for preciso. Quando a dificuldade vier, quando a dor vier, quando a aflição vier, nós podemos nos aproximar do trono da graça encorajadamente, porque ali nós vamos ter ajuda. Irmãos, tem uns 18 dias, 20 dias, sei lá, que a gente foi tomado de Covid. O Covid pegou a gente. E que a gente não pega Covid, é ele que pega nós, né? Aí, eu passei tanto mal, de sexta para sábado, de sábado para domingo, que eu fiquei... Sabe quando você dá muita febre e fica alucinando? A noite inteira eu vendi tanta prata, vendi prata demais. Eu vendia, só ficava viajando que eu estava vendendo, sabe? E muita febre, né, bem, 38 graus. E a dor de cabeça, assim, era fantástica aquela dor de cabeça. Eu falei,
ela é do inferno. Essa é, porque nem tinha remédio que curava aquele negócio. E como eu peguei a cepa 2, agora tem um nome bonito, Covid, cepa 2. Aí a cepa 2 atacou meu fígado. Aí era um negócio, eu achava assim, a sensação que quem tem hepatite estava com o fígado igual ao meu, fígado inchado, e eu sentia como se ele se movesse dentro do meu tórax. Então eu virava, doía, era como se ele se deslocasse assim. Eu falava, meu Deus, vai arrebentar com o meu fígado, né? Aí de sexta para sábado, que foi o dia mais da dor, intensa dor, uma dor fenomenal. A única coisa que eu consegui falar para Deus, gente, eu não passei os dias do Covid tudo orando, nem glorificando, mentira, passei não. Tem hora que eu nem lembrava dele, eu só viajava, né, de dor. Mas naquele momento de lucidez, o Espírito Santo me trouxe à memória Isaías 41:13. Falei, Deus, por favor, pega na minha mão e me ajuda. A única coisa que eu lembrei. Nesses dias, nós precisamos declarar a palavra. Eu não abri minha boca. Eu só pensei, pega na minha mão, Senhor, e me ajuda. O Senhor Jesus, Ele sabe das nossas aflições. A única coisa na Bíblia que eu não achei que Jesus passou foi por doença. Se vocês têm algum versículo, me falam, eu não achei. Mas em todas as coisas diz que Ele foi tentado. Então todas as vezes que às vezes a gente acha que as tentações são só as nossas práticas de pecado. E quantas vezes nós somos assolados pelo pecado do mundo? Por exemplo, você é perseguido no trabalho, você é roubado, alguém te assalta, alguém mata, a doença chega. A doença ela é fruto da queda, irmãos. Não tinha queda no jardim. Aí o que acontece? Jesus vem e fala, eu sei do que você está passando, porque eu já passei. Eu sei a dor que você está sentindo, porque eu já senti. A nossa dor atrai Jesus. A nossa dor atrai Jesus para perto. Ele chega, é como se ele falasse, eu já passei. Chega diante do trono da graça agora e pede ajuda. Quantas vezes nós estamos sofrendo e não pedimos ajuda para Deus? Quase nos acabamos tentando na força do braço, enquanto Jesus fala, vem para o trono da graça, vem e pede ajuda, aqui tem ajuda. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos avulsos. Nós temos um Pai que cuida de nós, nós temos um Pai que sabe todas as podriqueiras que tem dentro de nós, e ainda assim Ele continua formando vaso. Ele não desistiu, ainda não terminou. Jesus ainda não voltou para julgar a terra. Nós estamos no processo. Entenda o seu processo. Seja misericordioso com você. Eu já fui muito dura comigo. Muito dura comigo. Nós precisamos ter misericórdia conosco. Nós precisamos nos sujeitar ao processo. Não importa se o outro não está entendendo. Mas você sabe o que você está vivendo. Deus, Ele fala ao nosso coração. Ele nos comunica. Às vezes Ele demora mais um pouquinho, às vezes Ele fala mais rápido. Mas a gente não fica passando pelas coisas sem saber o que está acontecendo. Uma hora Ele vem e explica. Que nós sejamos um povo corajoso. Que nós sejamos um povo corajoso. Não tenha medo de ir diante do Senhor e pedir ajuda. Ele não vai te consumir. Ainda não. Nós estamos num estágio que ainda não. Mas Ele vai vir para julgar. Isso é fato. O que nós precisamos entender é para quem que Ele está vindo quando Ele chegar perto de mim. Para um amigo ou para um inimigo? Para finalizar, eu quero profetizar sobre nós esse coração nessa noite. Não precisam abrir. Está em Lucas 1, quando o anjo fala com a Maria, entrega o propósito para Maria.
a Maria, no versículo 34 de Lucas 1, diz assim: Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Vamos pensar. Ninguém tinha ficado grávida do Espírito Santo. Ela nunca tinha visto aquilo. Ela estava noiva. Como que ela ia explicar que estava grávida do Espírito Santo para o noivo? Se coloca no lugar do noivo da Maria. Você ia acreditar que veio um anjo e falou que você ia ficar grávida do nada? Não. A gente conta essa história e sabe o fim, mas o Zé não sabia. E ela ia ter que passar pelo Zé grávida, né? Então eu penso que deve ter passado um medozinho nela, né, ali. Mas porém ela perguntou como que isso ia acontecer. E o anjo explica. Aí lá no versículo 38 ela responde. E é isso que eu quero profetizar para nós nessa noite. No versículo 38 Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Somos servos do Senhor, que aconteça conosco tudo que foi dito a nosso respeito. Que nós sejamos corajosos. Isabel, no versículo 45, diz: você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. O Senhor tem compromisso com aquilo que Ele libera sobre a nossa vida. Por mais absurdo que seja, por mais incapaz que você acha que seja, se Deus falou, está falado. Não se esqueça que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Fraqueza é sinal de gente humilde. Eu reconheço que eu sou fraco. Quem se diz forte, na maioria das vezes, está sustentado em orgulho. Que nós venhamos a entender: Senhor, nós somos fracos. A gente não consegue isso que o Senhor está falando, não, Senhor. Mas porque o Senhor falou, eu vou fazer. Amém? Vamos ficar de pé? Não se esqueçam, o oleiro está comprometido conosco. Não se esqueça, ainda não está como deveria ser, mas Ele não nos descartou. Ele está nos forjando. Assim como Davi orou em Salmo 119. Restaura-me pela palavra. Que essa seja a oração dos nossos lábios. Senhor, restaura a tua igreja pela palavra. O que é restauração? Pega um móvel bem velho, acabado, desgastado, o estofado rasgado, às vezes a madeira ali pegou cupim e deu uma estragada, a tinta está feia, aí você manda para um restaurador. Aquele móvel vai vir como novo, ele vai vir no formato original dele. Aquela poltrona com os estofados perfeitos, a tinta perfeita, e foi isso que Davi orou. Senhor, eu não sou o que tinha que ser no original. Me restaura pela palavra. A palavra é uma pessoa. A palavra é o Cristo de Deus, é o Verbo encarnado, é Jesus. Senhor, me restaura pelo poder que há no sangue de Jesus. Ele é o modelo. O Senhor está comprometido conosco, o Senhor está comprometido com o seu povo. Que nós voltemos para casa hoje, segurados na destra fiel de Deus, acreditando que Ele está conosco, que nos ajuda. É muito grande o que Deus tem para fazer por nosso intermédio. É muito grande. Em 1 Coríntios diz que Ele tem de Jesus o sim e o amém. Porém, precisa de nós para que isso se concretize. Tem uma parte onde nós temos que nos comprometer. Sim, Jesus, nós vamos fazer o seu amém funcionar. Sim, Jesus, nós vamos nos comprometer com a sua causa. Qual que era a causa do Cristo? Ainda que eu morra a morte de cruz, eu vou obedecer para que o nome do meu Pai seja glorificado e o povo seja salvo. O mais importante para Deus, irmão, não é seu dinheiro, não é seu carro, não é sua casa, é quantas vidas
você tem trazido para Ele. Irmãos, o evangelista vai lá na rua. O evangelista, se ele não tiver um homem de Deus que fala o coração dele, ele vai para hipergraça. Ele abre as portas, né? E traz tudo que é gente. O evangelista é assim, normal. Ele joga a rede, vem pedaço de pau, vem peixe grande, peixe pequeno, traz tudo aqui para dentro. Quando chega aqui dentro, o que vai acontecer? Vai ter o mestre que vai ensinar. Vai ter o corpo funcionando. Então, o que nós precisamos nesse dia? Esse corpo funcionando. Um que traz, um que lava, um que limpa, um que discipula. Eu não tenho palavra evangelística. A minha palavra é uma palavra mais profética. E se eu não tiver alguém que fale o meu coração, eu vou para o legalismo. Porque eu quero conserto na casa de Deus. Então, eu preciso me humilhar diante de alguém e fala ao meu coração. Porque senão eu vou falar, é para Deus descer o juiz e matar, é tudo, porque não tem compromisso com o Senhor Deus. Olha esse povo, né? No meu umbigo eu não olho nessa hora, é só para o povo, né? Então, se nós precisamos ter humildade para entender que nós precisamos do outro até para exercer nos nossos ministérios. Que nós possamos ser uma igreja que flua na completude dos dons. Fundamenta. Traz para dentro, fundamenta. Aí tem o dom de socorro. Aí tem o ministério de serviços, de liderança. Em Romanos 12 tem mais 9 lá. Que a gente flua nos dons do Espírito Santo. O que Deus fala? Os dons são presentes de Deus para nós, para a edificação do corpo. Nós precisamos fluir naquilo que Deus colocou em nós, irmãos. E nós até podemos orar por dons também. Senhor, eu não tenho esse, acrescenta. Nós precisamos de dons de cura nessa casa. Discernimento de espírito. Nós precisamos de sinais, maravilhas. Nós precisamos do dom de misericórdia, do dom de socorro, de liderança, de serviço. Todos. Para quê? Para que essa casa seja construída, edificada, construída no propósito eterno. Que eu possa contar com vocês. Que vocês possam contar comigo. E que juntos nós possamos avançar naquilo que agrada o Senhor. Que nós sejamos corajosos como a irmã Maria. Que nós venhamos dar a resposta que a irmã Maria deu. Somos teus servos, Senhor. Que aconteça conosco tudo que foi dito a nosso respeito. Amém, queridos? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite diante das tuas escrituras. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha através do teu Espírito Santo iluminar o nosso entendimento para que possamos perceber o que o Senhor quis comunicar a nós nessa noite. Que a verdade da tua presença na caminhada nos encoraja nessa noite. Que o teu amor leal nos traga segurança nessa noite. Para aqueles que estão assistindo, que talvez não te conhecem, não entregou a vida para o Senhor. Que eles venham ser encorajados nessa noite, porque haverá uma parceria. Nós nos achegamos até a Ti, e o Senhor nos acompanha até o fim de todas as coisas, porque na Tua palavra diz que o Senhor jamais nos abandonaria. Que a Tua presença, Senhor, seja suficiente na nossa vida. Que o Senhor nos dê ouvidos espirituais que vão discernir, Senhor, a Tua voz de comando. A Tua voz de comando individual, a Tua voz de comando como comunidade da fé. A Tua voz de comando como igreja, andando em um só compasso, como um só homem. Que o compromisso com a Tua palavra nessa casa nunca perca o poder. Que o compromisso com a Tua palavra nessa casa nunca venha a ser corrompido. Nós temos sido protegidos pela palavra verdadeira liberada nessa casa. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque em meio, Senhor, a tantas situações desafiadoras, Senhor, nós temos desfrutado do Seu amor. Nós temos desfrutado do Seu cuidado. Nós temos
desfrutado do seu despertamento. Muito obrigada pelo seu amor leal. Espírito Santo, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos a liberação dos teus dons para nós. Espírito Santo, mas apesar de todos os dons liberados sobre essa casa, eu te peço que o Senhor nos batize com amor. Sem amor, de nada adianta ter dom nenhum. Nós não conseguimos amar com o seu amor leal. Nos ajude a amar com o seu amor leal. Senhor, por favor, nos ensina a amar, nos ensina a ser um. Que nós possamos desfrutar, Senhor, das bênçãos declaradas na Tua palavra quando nós vivemos em união. Senhor, na Tua palavra diz que a união gera vida. Profetizo vida nessa casa através da união. Que as pessoas nos veem unidos uns com a causa dos outros e falam, eu quero estar no meio desse povo. Que nós sejamos um povo, Senhor, totalmente regados pelo Teu amor. Revela o Teu amor para nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, assim como Maria, dizer sim e amém para o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta quarta-feira, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada pelos, como o pastor Célio orou ali, pelos livramentos que a gente nem sabe que o Senhor nos deu. Muito obrigada por ter guardado, Senhor, a nossa saúde nesses dias. Muito obrigada por ter cuidado da nossa despensa. Muito obrigada, Senhor, por derramar, Senhor, mais desejo e mais fome pela Tua palavra, Deus. Senhor, nós acreditamos na Sua soberania. Nós sabemos que no final vai terminar tudo como está escrito. Nós acreditamos na Sua soberania. Pai, eu quero interceder, Senhor, pelos pastores dessa casa. Em primeiro lugar, o pastor Célio, a pastora Beth, e para todos os outros pastores auxiliares. Pai, eu quero te pedir, Senhor, proteção, Senhor. Guarda a mente, Senhor, guarda o coração dos nossos pastores. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor os livre, Senhor, dos ataques do maligno. Que a couraça da justiça, Senhor, venha ser aquilo que vai proteger cada um deles aqui. Que o capacete da salvação, Senhor, venha guardar a mente deles cativa à obediência de Jesus. Deus, guarda, Senhor, tudo aquilo que leva o nome dos nossos pastores. Guarda a saúde dos nossos pastores. Guarda a mente dos nossos pastores. Senhor, livra os nossos pastores de abusadores. Por favor, Senhor, livre os nossos pastores de abusadores. Homens e mulheres usados por Satanás, Pai, para fazer com que eles se distraiam. Batiza, Senhor, os pastores e líderes dessa casa com discernimento, Deus. Que eles possam discernir de que espírito que está sendo falado, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Mevan Passo Fundo, Senhor, seja como aquela olaria, um lugar de recomeço. Um lugar onde as pessoas vão compreender que nós estamos nas mãos do Senhor. E que o Senhor ainda não terminou, Senhor, de executar a construção desse vaso. Nós nos submetemos ao processo. E nós sabemos que o que tem de valor no vaso é a glória do Senhor que está lá dentro. Que o Senhor traga o entendimento, Senhor, nessa casa. Que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós carregamos a esperança para a humanidade. Nós carregamos a esperança para Passo Fundo. Que nós venhamos revelar o Cristo de Deus nessa cidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.